microfone já para consertar. Já para consertar aí. É contato. Gente, então aqui nosso convidado, Jorge Franco, doutorando em naturopatia, ele veio falar aqui, conversar um pouquinho com vocês, tá? Sobre conceitos interessantes, além de falar, né, da naturopatia, que é a especialidade dele. Vocês viram lá o currículo dele, né, a formação. Então, a gente agradece a presença dele aqui, vir falar com vocês, né, vir de longe, atender nossos estudantes da EJA. E eu até já comentei com alguns de vocês que quando se trata da EJA, ninguém se recusa a vir conversar com vocês, né? Eu sempre tenho muita facilidade nos convites que eu faço quando é para atender os estudantes de EJA. Então, recebam com muito carinho, né? Prestem bastante atenção no que vocês podem levar de lições do que ele tem hoje para trazer para vocês. A posição. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Espero contribuir de uma forma com vocês. Tá? Informações que eu devo passar aqui hoje. Se a mim tivesse direcionado quando jovem, muita coisa teria sido evitada. Tanto no âmbito de prevenção, tá? Para que eu tivesse uma boa qualidade de vida, como também para os meus pais. Eu perdi o irmão em 2001. Ele teve problema com esquizofrenia, que virou depressão e acabou por ele se suicidar. Em 2010 eu perdi um pai, como muitos aqui já perderam também, com problemas cardiovasculares. As artérias foram estreitando por excesso de acúmulo de gorduras e foi fazer ponte safena, como muitos já fizeram. 2 meses depois ele faleceu. E minha mãe, há 4 anos atrás, faleceu com câncer. E eu pude acompanhar do início ao fim todo o martírio. Então, tentem ficar um pouco atentos, porque se isso não motiva vocês, ou se alguém aqui já não passou por uma situação semelhante, me ajude a ajudá-los a tentar evitar. E é mais ou menos nesse intuito que eu estou aqui. E o propósito de levar um pouco de esperança. Porque infelizmente hoje tem muitos preocupados com a sua doença e poucos preocupados com a sua saúde. Saúde, infelizmente, não gera dividendos. Esse é o problema. Quando falo de dividendos, é rentabilidade, tá? É interesse de investimento. Doença, sim. E se eu perpetuo essa doença em você, se eu procuro permitir que essa doença se arraste por muitos anos, muita gente sai ganhando com isso. Eu espero também plantar essa sementinha no consciente de vocês, tá? Para vocês buscarem sempre a melhor forma de conduzir uma boa saúde. Eu quase me emocionei na hora que eu vi as moças entrando com maçã. Eu até perguntei, oi, maçã? Porque a gente vem, pelo menos eu entro nesse ambiente, assim, um pouco preocupado, porque se na minha época, quando jovem, eu já desfrutava das guloseimas do dia a dia, trocar ali um bolo recheado, usar um bolo recheado em detrimento de uma fruta, como muitos fazem hoje, e infelizmente induzidos pelos próprios pais, pela praticidade. Hoje eu espero tentar plantar em vocês um pouquinho do diferente, tá? Do que nós fazíamos quando crianças. O refrigerante, na minha época, quando criança, na época do Edson, era artigo de luxo. Luxo. A gente só tinha acesso a refrigerante quando se cantava parabéns, aniversário, tá? Na casa de algum vizinho. A gente não sabia que era refrigerante. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Hoje, por quê? Mas por que você vai falar do refrigerante? Gente, estou falando de água com açúcar, mais um monte de acidulantes, conservantes, corantes artificiais. Isso vai parar aonde? Vocês estão entendendo? Ou seja, eu estou falando de água com açúcar, ok? Tudo bem até aqui? Sim.
Por acaso, alguém tem em casa familiar doente? Que toma remédio? Pode levantar a mão, quem tem? Algum pai, mãe? Os jovens que não levantaram é porque desconhecem ou porque realmente não tem? Vamos lá, fica atento que eu vou perguntar. A coisa aqui vai começar a pegar fogo. Me deram o tempo, tá? Então fiquem atentos. Vamos lá, vamos começar por Hipócrates. Quem era Hipócrates? Tá? Hipócrates foi um médico, é considerado o pai da medicina. Eu considero o pai da naturopatia, apesar da naturopatia, a história dela ser mais recente, de 1909, mas já é a medicina natural, algo que se arrasta há milênios, dos chazinhos da vovó, tá? Há uma fruta que você usa como remédio, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Vocês entendem isso? Vocês entendem? Sim. O corpo ele carece de micronutrientes: selênio, cobre, zinco, ferro, molibdeno, cobre. De onde eu tirei isso? Da água com açúcar que você vai tomar no restaurante? Ou vai tirar isso de uma garapa que tem ali todos esses micronutrientes? Vocês entendem o que é garapa? Que é o caldo de cana, tá? Que gera rapadura, tá? Aí você começa a analisar porque as doenças elas estão se intensificando cada vez mais, porque você deixa de trocar alimento por um anti-alimento. Gente, se fosse pelo menos um alimento neutro, não, é um anti-alimento, ou seja, ele não paga aluguel. Você toma água com açúcar, você vai esfoliar todo o seu corpo, você vai remover de todo o seu corpo todos os sais minerais, porque a água com açúcar praticamente não existe mais ácido do que isso. E a acidez predispõe a uma série de coisas. Alguém tem horta em casa aqui? Horta, planta, ou mexe com plantinha? Hã? Quando nós mexemos com qualquer tipo de planta, se faz a correção do pH. O cerrado, as árvores são todas tortas. Já perceberam isso? Tanto pelo nível de alumínio, como pelo excesso de acidez que existe na água, na terra. Aí vem os gaúchos e mais uma galera aí, coloca calcário e fica tudo bem. Passa-se a ter ali um solo fértil. As plantas ficam vistosas, as árvores deixam de ser tortas. É mais ou menos assim o nosso corpo. Se eu começo a introduzir elementos muito ácidos no meu corpo, coisas ruins vão acontecer. E é isso que no decorrer dessa análise vocês vão chegar à conclusão comigo. Doenças como câncer são doenças de ambiente ácido. São doenças, digamos assim, que precisariam de um terreno semelhante ao do cerrado, em detrimento do terreno da mata atlântica e outros mais que são bem férteis. E esse aí, as árvores são gigantescas. E é como vocês deveriam estar, se protegendo por trás da boa alimentação, para que uma doença como essa não os pegue, que cada vez mais vem alcançando pessoas cada vez mais jovens. E isso é uma delas, porque hoje a proposta minha aqui é falar do tema ansiedade. Alguém aqui conhece alguém ou sofre de ansiedade? Pode falar sem medo, gente, pelo amor de Deus. Hoje eu fui comprar os balões ali agora, fui falar para quem eu ia usar os balões, o rapaz tem ansiedade. Eu mando essa para você, que eu vou passar dicas boas. Então assim, gente, não tenham medo, tá? Porque ansiedade, por exemplo, é uma coisa que, se não buscar uma solução, você se perde nela, tá? Eu quero poder ajudá-lo a ser essa terra alcalina, nutritiva, para que essa planta ela cresça com vigor e que você não se sinta fragilizado. Doença nenhuma vai te pegar. A espécie humana, vocês têm ideia mais ou menos quantos milhares de anos a espécie humana está aí? Quantas bactérias, quantos vírus foram necessários para que você chegasse aqui? Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia do que eu estou falando? Vamos passando pela seleção. Veio um vírus, um Covid da vida há 10 mil anos atrás, há 100 mil anos atrás. Todos nós escapamos, nossos antepassados. E nossa genética cada vez mais se apurando, sobrevivendo a tudo. A tudo.
Vocês compreendem isso? Então, nós, no ápice do nosso vida, dificilmente alguma coisa vai nos abalar, se estivermos realmente preparados para isso, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam isso: esteja preparado para qualquer evento que você não vai se abalar. O seu corpo, ele já vem há milhares de anos se preparando para esse momento, ok? Então, passei Hipócrates. Deixa eu só colocar medicina natural, tá? Naturopatia, introduzida nos Estados Unidos em 1902 pelo alemão Benjamin Lust, quando fundou a Escola Americana de Naturopatia. Foco na saúde natural com o uso da hidroterapia, nutrição, fitoterapia, desparasitação, desintoxicação, alcalinização, equilíbrio energético, mental e físico, estilo de vida, imunidade, saúde intestinal, espiritualidade. Até aqui, ok? Então é bem amplo, né? A naturopatia, ela tem a idade de várias medicinas, inclusive a chinesa, a qual eu fiz curso também, para poder alcançar vocês facilidade, entendeu? Para se autoanalisarem também. Porque uma coisa que eu sempre passo para os meus pacientes é a possibilidade de se autoanalisar. Será que eu estou doente? Será que eu estou bem? Então, algumas dicas eu vou dar para vocês entenderem se você está doente nesse momento e se você corre risco, ok? Esse cara aqui, Dr. Otto Gober, Prêmio Nobel em Medicina, em 1931. Nenhuma doença, olha só o que eu estou falando aqui, gente, nenhuma doença, inclusive o câncer, pode existir em um ambiente alcalino. Será que tem alguém alcalino aqui? Quem se considera um alcalino aqui? Alguém já ouviu falar disso? Não? Lembra que eu falei lá atrás? Quando o cerrado se corrige a terra com calcário, as plantas nascem com vigor? Alguém aqui se considera saudável? Pode levantar a mão? Quem é sadio? Levanta a mão. Quem é sadio? Quem se considera sadio? Então o resto é doente. O resto todo é doente. Tem, nossa, só tem. Não foi 10 pessoas? É interessante que as crianças todas são alcalinas. Os adolescentes também são alcalinos. Tá? Mas a partir do momento que pega ali os 20 anos, 30 anos, já começam a ficar ácidos, acídicos. Tá? As crianças normalmente tendem a ser alcalinos, principalmente pelo batimento cardíaco, muito acelerado. E o oxigênio é um ótimo alcalinizante. Olha o que eu estou falando. O oxigênio é um ótimo alcalinizante, talvez o melhor de todos. Ok? Até aqui? Eu não incluí, acabei esquecendo, o gráfico sobre a composição do corpo. O oxigênio ele ocupa 65% da nossa composição. Então você, ser humano, você possui 65% de oxigênio na sua composição. Compreende? Vocês entendem a dimensão disso? Tá? Lembra aquela questão que muitas vezes a pessoa que tem asma, tem hipóxia, falta de oxigênio, não consegue chegar ao oxigênio nos pulmões, ou a língua está já meio arroxeada, azulada, a pessoa tem extremidades frias, essa pessoa tem fôlego curto, essa pessoa, normalmente, o fluxo de oxigênio circulante, ele vai caindo, vai dando lugar para o carbono, não há troca gasosa suficiente, muitas vezes por um pulmão deficiente, e talvez por um pulmão por falta de uso, tá? Vamos chegar nessa questão. Esse pulmão falta de uso, muitas vezes, claro, vem na somatória de problemas, tá? E daqui a pouco, mais para o final, que eu vou entrar nesse detalhe do pulmão, tá? E nós precisamos otimizar essas folhas que cercam essa árvore, que é o pulmão da árvore, e no caso de vocês, são os alvéolos pulmonares. Precisamos otimizar isso, tá? Para que você fique alcalino, só de respirar. Compreende até aqui? Então vamos lá. Porque respiração é algo extremamente necessário. E se você não sabe, respiração profunda mesmo. No final vocês vão ter essa experiência comigo. Vou deixar para o final. Vamos lá. Eu fiz questão de fazer, achei interessante colocar essa postagem, porque as pessoas falam muito a velhice, a doença
Gente, a gente sabe que vai ficando velho, algumas coisas vão se perdendo. Alguns perdem dentes, alguns perdem mobilidade, perdem memória. Mas a natureza não quer isso para você, tá? Ela não é tão cruel assim. Quero que vocês entendam isso. Nós vamos abordar, agora que eu vou na parte da composição, na parte da dimensão que tange os pontos fracos aos quais levam as pessoas a adoecer, vocês vão entender um pouco melhor. Dá um spoiler aqui. Vamos colocar aqui que seja um senhor, porque pessoas, amigos meus com 50 anos já estão mais ou menos com essa configuração do lado direito, tá? Que é uma pessoa já com sarcopenia. A musculatura vai se atrofiando, vai se definhando. Mas isso se deve a quê? Isso é uma doença? Eu quero colocar vocês para pensar, tá? Musculatura, tecido muscular, é praticamente a base de proteína. Ele é composto basicamente à base de proteína. Uma briga minha com as mulheres, uma mania muito grande de consumir tapioca com tapioca. Tapioca se come com ovo, passando uma gordurinha, seja uma banha de porco, um óleo de coco ou a manteiga aqui. Você não pode excluir a proteína da sua dieta, caso contrário, só vai ter acúmulo de gordura em seu corpo. Esse paciente com sarcopenia, para reverter um caso desse, é possível sim. Os princípios vão ser dados aqui agora. Mas ali tem um problema com as pessoas com maior idade, principalmente depois dos 30, 40, começam a se queixar de azia, refluxo, queimação. Alguém aqui tem esse problema? Azia, refluxo, queimação? Tem? E se eu dissesse que essa azia, refluxo, queimação provavelmente pode ser por falta de acidez? Ah, mas não é excesso de acidez? Existe uma doença chamada acloridria, baixa acidez estomacal. Para complicar ainda mais, alguém te pede ou te sugere para usar alguns medicamentos que bloqueiam as bombas de prótons, que são célulazinhas que fabricam ácido clorídrico, para cortar de vez essa acidez. Tá? Então essas pessoas que normalmente têm refluxo, queimam o esôfago, é porque na base aqui do esôfago nós temos um esfíncter. Esse esfíncter ele se abre de acordo com o pH estomacal que vai ficando alcalino, na faixa de 4,5. O que nós temos que fazer é manter esse estômago abaixo de 2 de pH, extremamente ácido. A bactéria Helicobacter pylori, que é a H. pylori, que leva a gastrite, que no futuro vai levar ao câncer de estômago, ela só sobrevive em ambiente com pH acima de 2,5. Então, se eu mantenho meu estômago acídico, eu não vou ter essa bactéria. E não vou ter também refluxo, azia ou queimação. E consequência, tá? Eu não vou perder massa muscular. Pessoas que tomam bloqueador de prótons, alcalinizante para o estômago, eles não vão ter estômago para processar a proteína. Vão começar a perder massa muscular. Vão começar a ficar com essa... Uma experiência gostosa que eu tenho no consultório é ver meus pacientes com idade, pacientes acima de 40 anos que já estão perdendo massa muscular, as mulheres que estão deixando de ganhar massa muscular com gordurinha, porque vislumbram muito carboidrato, elas começaram a ganhar massa muscular, começaram a ficar todas durinhas novamente, tá? E os homens da mesma forma. Então, primeira questão, o estômago é algo sagrado, é uma barreira maravilhosa. Ela tanto não permite que passe bactérias para o seu intestino, levando a intoxicação alimentar, como também ele degrada as proteínas do que você come. Você mastigando bem, quando cair, vai liquefazer proteínas, vai quebrar essas proteínas, ok, em aminoácidos, e o restante vai se seguindo, porque aí vem as bactérias, que é a microbiota intestinal, que participa também. Que no decorrer depois eu estou de alongar muito, né? Mas eu estou fazendo uma tradução, tá, do que vai ser falado lá na frente, tá? Então é um processo digestório, tá? As vitaminas vão ser disponibilizadas, os sais minerais e essas moléculas
de aminoácidos que vão compor qualquer tecido, mas para isso você tem que ter estômago, tá? Tem que ter o estômago de adolescente, de jovem, ok? Então, é passível de reversão, sim. Vamos lá, pode andar. Testemunho, quando vamos e buscamos as causas para os problemas, os resultados são esses. Será que a gente pode colocar um videozinho? Eu vou colocar só um aqui, porque eu estou falando, o pessoal deve... esse cara aí tirou isso da onde? Né? Vamos ver na prática o que acontece? Quando a gente começa a aplicar esses conhecimentos? Quando dor de cabeça, desde 10 anos de idade, eu tenho cidade. A gente tinha descoberto algumas. Quando dor de cabeça, desde 10 anos de idade, eu tenho cidade. Hoje você está com quantos anos? Eu estou com 52, fazer 53. Esse paciente chegou para mim com dor de cabeça desde 10 anos de idade. Ele aqui agora está com 53. 43 anos com dor de cabeça. Alguém tem dor de cabeça? É recorrente? Se você convive com as dores de cabeça, a vida toda. E eu sei, a partir de quando a dor de cabeça passou de para desistir? A partir do dia que eu vim no seu escritório. Tem 2 meses que eu não sinto nada de dor de cabeça. Nada. Glória a Deus. Agradeço a Deus e eu estou jovem. E a gente vê que a dor de cabeça, tinha dor de cabeça, falta de energia. A gente tinha descoberto algumas alterações na próstata também, né? Já não estão mais alteradas. O PSA você fez, né? Também está zerado, né? Mas tem mais coisa, não tem? Digestão também, digestão de estômago. Digestão melhorou. Melhorou muito. E agora nós passamos aos enzimas digestivos, vai melhorar mais ainda. A gente percebeu que esse ano de Passei enzimas digestivas para potencializar ainda mais o estômago desse paciente, para poder seguir também desenvolver mais do quadro. Então, ou seja, fomos eliminando a ponta. Criou 3 kg de peso, tá? Eu falei, isso é normal. O procedimento, no início vai desinflamar, vai desinchar, vai perder um pouco de gordurinha, coisa e tal, mas depois a gente recupera. Outra coisa, o sono bem. Dormindo bem. Deitei um. O sono é outro. Isso é muito bem. Isso é maravilhoso. Tá? Ansiedade, como é que tá? Ansiedade está tranquila, não tem mais aquela. Mas tinha antes, não tinha? Tinha muita ansiedade. Tinha muita ansiedade. Mas assim, gente, é a pessoa, como se diz, né? Reviver de novo. Porque eu falo, gente, rejuvenescimento é possível, independente da idade. Por isso que quanto mais idoso o paciente aparece aqui, mais feliz eu fico. Dores, a articulação também. Né? E ele não para de falar. A fala dele dura mais, ele falando das melhoras que ele fez. Realmente vale a pena a pessoa se dedicar, né? Acho que é um conselho que eu dou a todos vocês que assistirem esse vídeo. A saúde abaixo de Deus é primordial na nossa vida. A gente com saúde mental, com saúde física, a gente chega onde a gente sonha, né? Só de ter a nossa lucidez, né? Eu estou com 60 anos, eu tenho a mente, a memória melhor que eu tinha quando jovem. Sim. É essa a proposta. A minha filha fala pra mim, nossa, tu lembra de telefone, tu lembra de coisa lá que em 1930, eu nem lembro. Eu tô com 35 e não lembro igual a você. Eu falei, calma, filha. Mas realmente melhorei demais, viu? As pessoas chegam para mim, muitas vezes arrasadas. Muitas vezes a naturopatia é o último recurso para quem já está quase desistindo da vida. Eu disse que é uma responsabilidade muito grande. Todos chegaram depressivos, com ansiedade extrema, todos hipertensos, alguns diabéticos. Tá? A gente leva uma solução. Conectar esse paciente novamente à natureza, aprender a comer de forma adequada, alcalinizando. São regrinhas. Eu estou tentando levar para vocês, para vocês pelo menos tomarem essa semente e despertarem. O que você pode dizer que melhorou? Assim, vamos lá. Pressão da pressão. Ótimo. Melhorou. Não tem mais pressão alta? Depressão. Melhorou. Não tem mais depressão? Grita com alguém? Tá com alguém? Não. As dores articulares no joelho, como é que tem? Não tem mais dor mais. Tá. O que mais? Assim, sono à noite? Só dormindo bem. O ronco diminuiu? E a mulher falou isso.
A mulher falou assim. Aqui a gente faz questão de fazer esses videozinhos, né? Porque é possível a gente conseguir uma saúde maravilhosa, tá? Júlio, você toma remédio? Você não está tomando mais. E eu passei remédio para você? Eu não passei remédio para você. Ou seja, é questão de educação, tá? Aqui a gente trabalha bem pesado, né? Hidroterapia, alcalinização, entendeu? Ou seja, tem linhas maravilhosas, a nutrição adequada. Essa paciente que vai falar agora é um dos casos que eu também gosto das pessoas carentes. E olha, não tem condição de pagar. Eu faço por amor mesmo. E minha esposa Camara, um diabetes, amputado, um filho também deficiente, os dois, ela chegou para mim, psicologicamente, eu deveria ter chegado para mim pior do que quando veio a primeira vez. Porque dessa vez ela veio, os dois, tanto o marido como o filho. Tá? Não, porque está achando que não tem condição, é um outro. Eu não vou entrar aqui para fora. Aí, tanto o marido como o filho, eles perderam os benefícios. E eu me emociono quando eu escuto ela. Porque o princípio do trabalho, a princípio, é a resiliência. Se eu dou saúde para vocês, em especial mental, vocês conseguem transpor qualquer obstáculo. Como eu disse a vocês, o ser humano chegou aqui, não foi a base de chazinho, não. Teve muita guerra lá atrás, teve muita bactéria, muito vírus. A evolução foi necessária para chegar aqui, uma depressão derrubar vocês. Entendam isso. É um estado, se tira assim. No consultório, eu consigo muitas vezes, orientando como orientar vocês, no que possível, em 10 dias, retirar uma pessoa da depressão. A base, como já foi falado várias vezes aqui, pH, alta imunidade, é onde você faz essa década. Escuta esse testemunho dela. Melhorou a alegria, melhorou as dores, perdi já mais de 10 quilos, a alegria aumentou muito mais, a satisfação, ou seja, a lucidez, mais lúcida, e a vitalidade, de poder lutar para chegar ao foco principal. Nós temos aí, eu vou encampar uma briga com ela aí, para ver se ajuda a saúde mais dela. Essa paciente mais me emociona, porque eu dei um abraço por permissão de Deus, que Deus dá esse conhecimento para a gente tem que saber usar. Porque muitos aqui vocês recebem uma senha, uma chave, outra vez daí sonho, um número para jogar na loteria, você não faz nada com ele. Um exemplo que eu estou dando, tá? Então, se você acredita e crê naquilo que você faz, você pode fazer as coisas. Infelizmente. No caso dessa moça, eu consegui ajudá-la a ter sanidade mental novamente, como foi o caso dos demais. Você acha que eles estão passando financeiramente uma situação boa? Todos se queixam, como todos estão se queixando hoje, questão financeira. E da mesma forma, essa moça por último. Mas ela agora, ela tem a saúde mental dela no lugar, ela consegue discernir, ela consegue raciocinar. Ao contrário do que se tem quando se está com a depressão, com a ansiedade em alta. Porque qualquer mosquitinho vira uma águia, vira um monstro. Compreende? Até aqui tranquilo? Vocês entendem a responsabilidade disso e a importância, né? De vocês entenderem que o que vocês estão passando é um momento e que isso é totalmente simples de ser revertido, tá? Se tiver um pouquinho de força de vontade. Vamos lá. Tá, ansiedade, ter ou não ter, tá? Aí vamos lá, para quem não conhece ansiedade, sintomas, dores musculares, aqui de pertinho, tá? Agora que eu vou usar o óculos, eu vou explicar a questão do óculos, tá? Dores musculares, palpitação cardíaca, dor de cabeça, falta de caráter, alteração nos hábitos intestinais, taquicardia, náuseas, aumenta a pressão arterial,
aperto no peito, sudorese excessiva, excesso de suor. Mas vamos lá. Em contrapartida, nós temos uma pessoa contrária àquela ansiedade. Uma pessoa segura de si, como vocês viram esses pacientes, resilientes, eles caem, mas não ficam no chão, e felizes. O nome disso é serotonina. Alguém depois da academia, quem faz academia aqui? Só? Joga bola. Quem faz caminhada? Quem faz algum pranayama, que é uma técnica respiratória profunda? Alguém faz? Que pranayama aqui? Respiratória? Quem faz? Essas pessoas que eu citei, uma ou outra, elas sabem o que eu estou falando. Sabe ou não sabe? A satisfação. Eu vou para a academia, jogaram aquele gás hilariante, eu chego a dar gargalhadas, porque o esforço, a profundidade no respirar libera uma cascata